Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Jesus, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estaremos falando sobre oração e eu gostaria, antes de falar sobre oração, orar. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Pai. Tu és um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso. Nos rendemos a Ti, Senhor. Que o Senhor realmente esteja nos abençoando nesse momento, abençoando o nosso coração, abençoando a nossa vida, Pai, com a Tua verdade, com a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entramos diante de Ti, na Tua presença, para receber, ó Deus Todo-Poderoso, aquilo que Tu tens de melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo de número 15, no versículo de número 8, na parte final do versículo diz: mas a oração dos retos, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos é o contentamento do Senhor. É o prazer do Senhor, a satisfação do Senhor é a oração dos retos. Isso quer dizer que Deus se alegra na oração daquele que é reto, daquele que anda na presença dEle. A oração é muito importante para a nossa vida, é primordial. É primordial para mim e para você. O texto de Salmos 42, versículo 1 e 2, fala assim para mim e para você: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha só o que o salmista aqui nos diz, o desejo dele, a vontade dele, aquilo que ele anelava por isso, é estar na presença de Deus. Como o cervo bramava pelas correntes das águas, assim a alma dele suspirava por Deus. O desejo dele era estar na presença de Deus, porque ele sabia que estar na presença de Deus era a melhor coisa que poderia acontecer para ele. Isso sim que é importante para mim e para você, desejar nos apresentar ante a face do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. E ali é o melhor lugar, não existe outro lugar melhor onde a gente possa querer estar a não ser na presença do nosso Deus. O nosso coração deve desejar isso, o nosso coração deve ansiar por isso, por estar lá na presença de Deus. Tem que haver esse desejo dentro do nosso coração, como havia na vida do salmista, de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Desejar ao Senhor mais do que tudo nessa vida. Jó, ele aprende muitas coisas na sua vida. Jó havia passado por tantas situações difíceis, lutas, tribulações, tantas coisas ruins aconteceram na vida dele. E no final da sua vida, ali no final do capítulo, do livro de Jó, ali no final do seu livro, no capítulo 42, versículo 1 e 2, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha o que Jó responde para o Senhor: bem sei que tudo podes. Nós, quando entramos na presença de Deus, devemos ter essa certeza, essa convicção, de que Deus pode qualquer coisa, de que Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele pode fazer tudo. O que pode impedir Deus de agir? Ele é Deus, Ele pode. Ele bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada pode impedir Deus de agir quando Ele quer agir. Quando Ele vai agir. Nada pode impedir. Sabe, tudo Ele pode. Não existe aquilo que eu possa dizer, Deus não pode. A não ser como diz lá na epístola de Paulo para Tito 1:2, que diz lá que Deus não pode mentir. Aí sim, Deus ele não pode mentir. Isso Deus não pode. Mas o resto, Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Santo. Então nós aprendemos com esses versículos aqui a importância de desejar entrar na presença de Deus, de ter o desejo no nosso coração de estar na presença de Deus e saber que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. E nada pode impedir o agir, o operar dEle.
Nós sabemos que a oração tem um poder imenso de tocar o sobrenatural. É através da oração que tocamos as coisas sobrenaturais. E as coisas que são impossíveis aos homens, elas se tornam possíveis, como disse Jó. Tudo que ao homem é impossível, para Deus se torna possível. Ele é o Todo-Poderoso. Quando entramos na presença do nosso Deus, nós temos que saber que isso vai acontecer. Que isso pode acontecer. Que Deus pode fazer o que quiser. Mas a oração, ela precisa ser vista de uma forma muito maior e mais sublime por nós cristãos, como disse Davi, ter sede da sua presença. Não é somente o fato de nós chegarmos diante de Deus na oração e pedirmos a Deus alguma coisa e suplicarmos a Deus por algum pedido. Nós vamos entrar na presença de Deus pedindo alguma coisa para Ele. É lógico que nós podemos pedir, mas a oração para mim, para você, tem que ser algo muito maior, é muito mais sublime, que é desejar estar na presença de Deus. Nós vivemos num tempo, irmãos, eu posso dizer isso, com clareza, que nós vivemos num tempo em que a grande maioria dos cristãos encontram dificuldades, de ter ali uma vida contínua de oração. A maioria dos cristãos hoje tem isso, eles têm uma dificuldade nisso, de oração e também de comunhão com Deus. E isso nós percebemos muitas vezes dentro da nossa própria igreja. Eu sei que cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades, mas nós percebemos que a grande maioria tem essa dificuldade. Nós vimos isso nesses dias de 24 horas de oração, onde nós podemos ali ficar com vários irmãos de várias igrejas, e nós vimos a dificuldade que muitos têm de estar orando. Nós já aprendemos, já sabemos disso, que a oração é um hábito de você estar praticando todos os dias, um hábito que tem que ser praticado, um hábito onde você vai começar e enfrenta dificuldades. Disse um pregador que nós temos que orar até orar de verdade. Por que ele disse isso? Porque muitas vezes nós vamos orar e encontramos muitas barreiras, muitas dificuldades. Temos que atravessar ali algo que nos impede de entrarmos de vez na presença de Deus em oração. São dificuldades que se opõem à nossa vida de oração. Muitas vezes nós demoramos aí 15, 20 minutos para atravessar essa barreira, para podermos entrar na presença de Deus. É uma luta, às vezes é rápido, mas a grande parte não é tão simples assim. Existe uma barreira que me impede muitas vezes de entrar de vez na presença de Deus. Então nós temos que orar até orar de verdade. Nós começamos a nossa oração até nós começarmos a orar como devemos orar. Isso muitos têm tido dificuldade e vão ter dificuldade. Por se não tem esse hábito, é difícil. A oração para mim e para você tem que ser encarada de uma forma que eu tenha que ter prazer nas coisas de Deus. Eu, desde o início da minha conversão, sempre aprendi que a oração é algo primordial para a vida de qualquer cristão. Para a vida de qualquer um que anda com Deus, que deseja Deus. Então a oração ela é importante, ela tem que fazer parte da minha vida. Se eu quero ter um relacionamento íntimo com Deus, eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso desejar estar em oração. Eu tenho que ter essa vida de oração. Porque senão realmente eu vou ter muitas dificuldades na minha vida. Não basta somente eu ter o conhecimento da palavra. Eu posso ter um conhecimento da palavra, mas se não tiver uma vida de oração, é muito difícil. É claro que é importante eu ter o conhecimento, mas é importante eu ter uma vida de oração. E também não é só ter uma vida de oração. Eu tenho uma vida de oração, mas não tenho conhecimento da palavra. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio já está justamente nisso. Ter uma vida de oração e ter uma vida de estudo da palavra, para que seja um cristão equilibrado. A oração não é algo que eu faço somente quando eu preciso de alguma coisa, que eu preciso de receber alguma coisa, de ter alguma coisa, de ter uma necessidade. Ainda que colocamos as nossas necessidades, ainda que vamos guerrear, ainda que vamos interceder, ainda que vamos clamar, ainda que vamos suplicar ao nosso Deus. A Bíblia diz assim, lá em Filipenses 4, versículo 6, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por orações, súplicas e ações de graça. Então as nossas orações, elas têm sim, os nossos pedidos, os nossos motivos de oração têm que ser colocados diante de Deus. Mas eu tenho que entender
que eu não posso querer somente desejar entrar na presença de Deus para pedir alguma coisa para Ele. Eu tenho que ter o desejo de estar na sua presença. Eu tenho que ter o desejo de falar com Deus, de desejar a companhia dEle, de conversar com Ele, de perguntar algo para Ele. Sabe, a oração, em primeiro lugar, deve ser entendida como uma forma de necessidade que eu devo ter da companhia de Deus. Eu preciso sentir isso, a necessidade de ter a companhia do Deus Todo-Poderoso na minha vida. Só pelo simples fato de estar com Ele, de ter a sua companhia e de estar ouvindo Ele falar. Isso sim é necessidade, isso é importante para mim e para você. Então nós devemos desejar isso. Lá em Êxodo, capítulo de número 33, a palavra diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então Deus chegava para Moisés e conversava com Moisés, como qualquer um fala com seu amigo. Como é que é o nosso relacionamento com nossos amigos? A vontade de estarmos juntos com os nossos amigos, de nos reunir, de jantar, de estarmos juntos, de bater um papo, de conversar. Amigos mesmo. Aqui diz assim, que o Senhor falava a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Nós temos prazer de estar com os nossos amigos. Nós temos que ter o prazer de estar na presença de Deus. Não somente pelo fato de saber que Ele vai resolver os nossos problemas, mas de saber que a companhia dEle é maravilhosa, que a companhia dEle é tremenda. Às vezes se entende que sempre que quando vamos falar com Deus, temos que colocar algo, temos que pedir algo. Sabe, sempre se vê a oração dessa forma, e na verdade não é só isso. Sabe, é primordial que eu deseje estar ali. A oração, irmãos, ela tem que se tornar prazerosa para mim. Tem que ser algo que eu tenha satisfação em querer fazer ela, sabe, para minha vida, ao ponto de eu sentir falta dela, de eu sentir falta da companhia de Deus. E não é só quando temos que colocar algo. A oração tem que ser muito mais. Quando Deus fala a Abraão em Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 1, Deus fala para Abraão assim: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, eu sou a tua recompensa. Não existe nada melhor do que a companhia de Deus. E eu, quando eu entrar na presença de Deus, eu tenho que saber que Ele tudo pode. Ele pode fazer qualquer coisa. Somente o meu pensamento Ele já está sabendo. Então eu tenho que, em primeiro lugar, eu tenho que ter prazer. Eu tenho que desejar estar na presença de Deus. Eu tenho que desejar de estar diante do Deus Todo-Poderoso. Sabemos, já disse, que as orações elas têm ali seus impedimentos, suas barreiras, sabe, as situações que muitas vezes se opõem a ela. E existem obstáculos que vão impedir que você faça isso. Que você tenha prazer de estar na presença de Deus. Sabe, eu devo desejar isso. Sabe, Jesus, ele estava com os seus discípulos, lá em Mateus, capítulo de número 26, versículo 41, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É preciso fortalecer o espírito. É preciso nós nos fortalecermos no espírito para não entrarmos em tentação. Por que o Senhor Jesus disse isso? Por que o Senhor Jesus disse essas palavras? O sentido que lhe é atribuído na expressão a carne é fraca indica que a natureza humana, considerada do prisma de sua fragilidade, de suas necessidades, tanto físicas quanto psíquicas, a palavra nos diz que o próprio Cristo também estava familiarizado. Jesus conhecia bem a situação do homem. Jesus sabia dos sentimentos, das fraquezas humanas. Quando você lê Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz lá que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele sabia muito bem a minha necessidade, a necessidade tua, a necessidade de qualquer cristão, ele sabe. Por isso ele diz: você tem que vigiar e orar para que não entreis em tentação. Sabe, nós precisamos ter vigilância na nossa vida. Nós precisamos passar por isso daí. Através do ensinamento da palavra de Deus, nós passamos a entender as importâncias que tem isso para a minha vida e para a tua vida. A importância e necessidade de oração. Irmão, a maior necessidade minha é da presença de Deus. A maior necessidade minha é de entrar na presença de Deus e ter alegria na presença de Deus. Simplesmente pelo fato de conversar com Ele. Simplesmente pelo fato de estar ali na sua presença e me satisfazer com a sua presença. Só que eu preciso ultrapassar certas barreiras. Não necessariamente eu preciso sempre estar diante de Deus somente pedindo as coisas. Ainda que eu vou estar colocando. Ainda que a oração é isso.
Mas eu tenho que saber que eu preciso desejar estar na presença dele. O que falta para muitas pessoas hoje em dia é justamente isso. É ter o prazer de se satisfazer em Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas. Eu tenho que suspirar por Deus. Eu tenho que desejar estar na presença de Deus. Eu tenho que desejar estar junto dele, ouvir ele falar. O prazer de estar com ele. Quando nós passamos a conhecer a Deus, é assim que acontece. O desejo tem que tomar conta do nosso coração. O desejo de estar junto a ele. Aí nós vamos entender o que Jó disse. Sabe, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Para Deus, tudo pode. Para Deus, tudo é possível. Entre na presença de Deus e o adore, e o glorifique, e o exalte. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, que o Senhor seja sempre exaltado, que o Senhor seja sempre glorificado, Pai. Pai querido, as tuas coisas não são comuns. Nós queremos, ó Deus Todo-Poderoso, acima de tudo, te adorar, te glorificar. Nós queremos é ter o prazer de estar na tua presença, de desejar estar na tua presença, de querer estar na tua presença, de nos satisfazer na sua presença. Quando diz o salmista no Salmo 16:11, que na tua presença há abundância de alegria. Pai querido, nós queremos estar diante do Senhor. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que possamos, ó Deus, sempre te glorificar e te bendizer. Nós sabemos que o Senhor tudo pode. Tudo pode, Senhor, pode todas as coisas. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha compaixão da minha vida e da vida de cada um desses irmãos. Abençoa eles com teu poder, ó Deus. Com o poder do Senhor. Que a unção do Senhor esteja sobre a vida deles. Que eles possam estar sempre anelando, sentir a falta de estar na tua presença. Em nome de Jesus, ainda que eles estejam sempre, que eles possam estar ali sentindo a falta de estar nela. Em nome de Jesus, que assim aconteça conosco. No nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos. Opera com o teu poder e com a tua graça, Pai. Fala, Senhor meu Deus, poderosamente as suas vidas. Espírito Santo de Deus, enche cada um desses irmãos com a tua unção e com o teu poder. Eu quero te glorificar e te bendizer, no nome santo de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja operando poderosamente na sua vida e que o seu coração esteja cheio de sede e de vontade de estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.